Nossa meditação de hoje está baseada no Salmo 147, versículos 10 e 11, que dizem: O que agrada a Deus não são cavalos fortes, nem soldados corajosos, mas sim as pessoas que o temem e põem a sua esperança no seu amor. Uma das grandes preocupações de quem se identifica com a mensagem do Evangelho ensinado por Jesus Cristo é saber o que agrada a Deus. Da mesma maneira que Jesus foi obediente a Deus, quem se propõe a segui-lo precisa buscar essa obediência. Mas, como não poderia deixar de ser, disso surge a pergunta: como saber o que agrada a Deus? Como evitar o que o aborrece? As respostas a essas perguntas têm sido dadas de maneiras muito diferentes, mas sempre com uma mesma tônica. Se você quer saber a vontade de Deus, precisa ler a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E é essa afirmação que tem dado espaço para interpretações contraditórias e às vezes até absurdas. Explico. A própria Escritura Sagrada afirma que Jesus é a palavra de Deus que se fez ser humano e que revelou o que o Pai deseja e como os seus seguidores devem agir. Em outras palavras, se qualquer interpretação de texto bíblico for contraditória com o que Jesus ensinou e viveu, ela está necessariamente errada. Um exemplo disso são os cânticos que promovem o espírito de guerra, como um que diz que o nosso general é Cristo. Jesus nunca foi general de nada, nunca chamou ninguém para a guerra e nunca ensinou ou viveu como alguém que desejava impor os seus valores e ideias à força. O que ele fez foi pregar o amor e misericórdia de Deus e chamar as pessoas para seguir o seu exemplo. Entendendo que Jesus é a referência para interpretar as Escrituras, fica mais fácil compreender o texto do Salmo de hoje. Cavalos fortes e soldados corajosos são critérios que não interessam a Deus. São muito valorizados por quem tem interesses a defender, mas não agradam a Deus. Eram importantes nas guerras que aparecem no Antigo Testamento, mas não têm nenhum valor quando vistos a partir de Jesus, a palavra de Deus que se fez ser humano. Segundo o salmista, Deus está mais focado no temor das pessoas, que tem a ver com a compreensão de quem nós somos e de quem Deus é. Não se trata de medo, mas de reconhecer a nossa verdadeira dimensão e como ela é diferente da realidade de Deus. Deus está mais focado em quem ou em que nós colocamos a nossa esperança. O Salmo diz que devemos colocar a nossa esperança no amor de Deus, em sua misericórdia e em sua benignidade. E antes que você possa argumentar que o apóstolo Paulo falou de guerra em suas cartas, lembre-se que para ele a guerra é contra o velho homem, que éramos antes de conhecer a mensagem libertadora do Evangelho. Nunca contra as outras pessoas, por mais diferentes que sejam de nós. Aliás, o próprio Paulo é claro ao dizer que quando perdemos toda a nossa força, então temos a força de Cristo em nós. Isso está lá em 2 Coríntios 12:10. Nossa atitude deve ser a mesma do salmista em outro salmo, o Salmo 20, versículo 7, que diz: Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, nosso Deus. E deixo para pensar o versículo 9 de 2 Coríntios 12, que diz: A minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco.